Ô, Ei, você que está aí, sabe o que é... hoje tá retardado. Tá bom, Chico, vamos sério agora, sério. Parnasianismo? Ei, você mesmo, você que está aí, sabe o que é parnasianismo e simbolismo? Não sei. Você mesmo, meu caro amigo. Tô falando de você. Não tô lembrado, não. Não tá lembrado não. Não, nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. O teu nome também não lembra? Nunca nem vi, não. Se não sabe, preste atenção nesse cara. Se você não sabe, vamos explicar agora, preste atenção. O simbolismo começou lá no final do século XIX como um movimento literário de poesia. Ele se estende desde a literatura até os palcos teatrais e as artes plásticas. Ele foi criado como um movimento oposto ao naturalismo, ao realismo e ao positivismo. Deu, mãe. Então, gente, como começou o simbolismo? O simbolismo começou em 1881 na França. Ele foi influenciado, ele começou, na verdade, devido ao misticismo, que veio através do intercâmbio de artes, religiões e diversos tipos de pensamento. Isso tudo influenciou nos pintores, nos dramaturgos, nos escritores. Isso tudo fez com que eles inovassem. E daí, a partir disso, se criou o simbolismo. Então, gente, eu vou falar das 3 características do simbolismo. Primeira delas, subjetividade. A subjetividade, ela não se trata da visão objetiva da realidade, ela se trata do ponto de vista de um único indivíduo. Ela tá ligada à estética romântica, por assim dizer. Ou tipo, por exemplo, o coração. Tá ligado ao coração. Mas isso é um jeito muito porco de falar. A verdade é que ela tá ligada, tipo, ao sonho, assim. O teu verdadeiro, o que mais profundo dos seus sentimentos. É isso que eles querem expressar na subjetividade. A segunda característica do simbolismo é a musicalidade. Por exemplo, vamos fazer uma analogia aqui. Se nós pegarmos um poeta parnasiano, ele vai ser comparado a um arquiteto. Por quê? Porque ele está todo preocupado com a construção do texto. Um poeta simbolista está preocupado com o quê? Com a sonoridade, com a musicalidade do texto. Então, o que é a musicalidade? É o uso de rimas intercaladas, decassílabas, sonetos, reticências. Isso tudo é a musicalidade do poema. Isso tudo gera a segunda característica. Isso que torna diferente um poeta parnasiano de um poeta simbolista. Um está preocupado com a construção do texto, o outro com a sonoridade, igual ao Sousa e Cruz. Ele era um poeta simbolista que geralmente é um exemplo muito bem usado do que é a musicalidade. É só pegar alguns títulos de livros dele. A terceira regra do simbolismo era o transcendentalismo. Ele sugeria, através das palavras, se nomear objetivamente os elementos da realidade. Para interpretar a realidade, os simbolistas se valem através da intuição e não da razão ou lógica. Para eles, o que não importa não é algo preciso ou direto, mas sim algo vago. Ou seja, o transcendentalismo é sempre aquela neblina, aquela dúvida. Sempre vai valer mais algo impreciso, algo que tem que ter por exemplo, uma subjetividade para entender. Não se dá para entender por algo preciso. Para interpretar um poema assim, tem que se valer através de algo que não seja razão, mas sim algo muito profundo, talvez como a intuição, como já disse antes. Ai, meu Deus, apareceu, espera. Simbolismo. O simbolismo no Brasil surge em 1893 com a publicação de Missal e Broquéis, de Cruz e Souza. Esse é considerado o maior movimento no país, ao lado de Afonso de Guimarães.
Características do simbolismo: não racionalidade, subjetivismo, individualismo e imaginação. Espiritualidade, transcendentalidade, subciência. Pô, eu tira essas palavras da onde? Tá escrito certo. Tá escrito. Não começou. Tá bom, não vamos cortar, né? Isso a gente corta depois. Então, autores brasileiros simbolistas. Cruz e Souza. Considerado precursor do simbolismo no Brasil, João Cruz e Souza foi um dos poetas de mais influências no Brasil. Ele nasceu em Florianópolis. Sua obra é marcada pela musicalidade e espiritualidade com temáticas individualistas, satânicas e sensuais. Suas principais obras: Faróis, Broquéis e Missal, que foi a que teve mais sucesso. Alfonso Guimarães. Um dos principais poetas simbolistas no Brasil, Alfonso Henrique da Costa Guimarães, possui uma obra marcada pela sensibilidade, espiritualidade, misticismo, religiosidade. Sua temática é a morte, a solidão, o sofrimento e o amor. Sua produção literária apresenta características neorromântica, arcades e simbolistas. Suas principais obras são Centenário das Dores de Nossa Senhora, feita em 1899, Dona Mística, em 1899, Pastoral aos Crentes do Amor e da Morte, em 1923. Começou? Augusto dos Anjos foi um dos grandes poetas brasileiros, simbolista, embora muitas vezes sua obra apresente características pré-modernas. Patrono da cadeira número 1 da Academia Paraibana de Letras, publicou um livro intitulado Eu, e foi chamado de Poeta da Morte, isso porque seus poemas exploraram temas sombrios. A origem da palavra parnasianismo está associada ao Parnaso grego. A escolha do nome que representaria o movimento já deixava explícita a influência da cultura grega neste novo fazer literário, cujos ideais afastavam-se diariamente dos ideais realistas e românticos. Para os escritores parnasianos, a literatura não cabia a missão de investigar a realidade dos homens, tampouco servir de instrumento para a exaltação do amor romântico. A arte pela arte era o princípio maior, uma vez que o objetivo da arte seria a busca pela perfeição, elemento valorizado pela literatura grego-romana. Os parnasianos acreditavam que, ao apoiarem-se nos modelos clássicos, estariam combatendo os exageros de emoções e fantasia de romantismo, e simultaneamente garantindo o equilíbrio que tanto desejavam. Entendeu? O parnasianismo no Brasil surgiu na década de 80 no século XIX, representando principalmente pelos poetas Olavo Bilac, escritor que que ficou conhecido como o Príncipe dos Poetas, Raimundo Correia Alberto de Oliveira, Vicente Carvalho e Francisco Júlia mesmo. Entretanto, considera-se como marco inicial do parnasianismo no país o livro de poesias Fanfarras de Teófilo Dias, publicado em 1882. Pausa. A estética parnasiana diferia em muito da estética romântica e da estética realista. Da primeira, porque acreditava que a romântica havia por meio da simplicidade, da linguagem, valorização da paisagem nacional, emprego da sintaxe. É sintaxe ou sintaxe? Sintaxe. Sintaxe. O professor fala sintaxe, né? Da sintaxe e vocabulário mais brasileiro. Sentimentalismo para outras características. Nossa. Da segunda, porque esse prezava pela análise e pela compreensão da realidade social humana, o que distanciava os escritores realistas da poesia clássica, cuja preocupação residia principalmente no apego à forma.
ainda que o conteúdo ficasse em segundo plano. Alberto de Oliveira, canções românticas, meridionais, sonetos e poemas, versos e rimas, poesias completas e poesias escolhidas, céu, terra e mar, o culto da forma na poesia brasileira. Olavo Bilac, Panóplias, com as célebres sonetos, A Cesta de Neve e o Incêndio de Roma, Via Láctea, com destaque para o soneto 13, Sarças de Fogo, que inclui o soneto Del Mezzo del Camin, Alma Inquieta, Poesias, O Caçador de Esmeralda, Poesias Infantis e Tarde. Foi. Raimundo Correia, Primeiros Sonhos, Sinfonias, Versos, Versões, Aleluias e Poesias.